Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Está começando a live do Bacana. A live do Bacana. Olha, daqui a pouco a gente vai falar com Guilherme Guerreiro. Guilherme Guerreiro todo mundo conhece. Guilherme Guerreiro é um craque do futebol narrando, um craque do futebol comentando, um craque do futebol com as suas crônicas, com os seus programas de televisão, com todas as informações que ele passa pra gente há tanto tempo. Um cara que sabe tudo de futebol. A gente está doido para saber o que o Guilherme tem para contar para a gente sobre o Campeonato Paraense. E daqui a pouco ele entra aí e a gente vai falar um pouquinho. Futebol paraense, Campeonato Paraense na pandemia, como é que está a história do Campeonato Paraense na pandemia. Agradecendo desde já o Jean-Pierre que está aí, a Edna que entrou agora. Olha aí, trigêmeos. A Catinha. O Valdisson também tá aqui. Edna tá aqui. Acenar pra Edna. Quem mais? Eduardo tá aqui. Acenar pro Eduardo. Bom, e tô esperando o Guerreirão entrar. O Guerreirão tá que nem eu. O Guerreirão falou, mas Marcelo. Aí, Guerreiro. Guerreiro tá aqui. Agora eu tenho que dar um jeito. Guerreiro tem que pedir para fazer parte, Guerreiro. Eu e Guerreiro, a gente tá... Aí, agora! Agora, daqui a pouco entra o Guerreirão aí. Deu certo! Deu certo, aprendendo, né, Marcelo? Eu tô igual, sempre... Guerreiro. A primeira vez ninguém esquece. A sua primeira vez vai ser comigo, olha só. É verdade. E aí, Marcelo, tudo bem? Eu tô bem, cara. Você sabe que esse negócio de live é engraçado, né? Há uns dias atrás, assim, umas duas... A gente faz muita coisa, né, Guerreiro? Você também faz. Sim. A gente corre pra lá e pra cá, aí a gente faz rádio, faz TV, faz jornal, e faz site, e visita cliente, e vai num canto, e vai no outro... E aí vem a pandemia e para a gente em casa. E você, além daquele medo da pandemia, né? Você também começa a ficar meio assim, cara, e agora? Pra onde eu vou? Da sala pra cozinha, da cozinha pra sala. E aí a minha mulher começou, né? Sim, você não vai fazer live? Tá todo mundo fazendo live. Você não vai fazer live? Eu falei, eu não sei fazer live. Não, mas aprende? É fácil. Aí eu falei, cara... Aí aquilo fica, né? E Guerreiro fica... né? Aí eu chamei meu filho de 13 anos, falei, João, como é que faz uma live? Aí ele me explicou e todo dia a gente está tentando fazer uma. Pois é, eu também mudei meus hábitos todos, né, Marcelo, com essa situação que nós estamos vivendo, com esses dias que nos preocupam, né, e preocupam o mundo todo. Agora tive que me adaptar também aos serviços de casa, né? Comecei a aspirar a casa, a lavar a louça, a preparar café da manhã. Então, quando eu disse para minha mulher, olha, eu vou fazer uma live com o Marcelo, ela disse, mas presta atenção, tem que ser depois do jantar, depois tu lavares a louça, faz tudo direitinho, faz as tuas tarefas e depois vai lá conversar com o Marcelo. Nossa, então eu já estou agora fora do expediente normal, digamos assim. Expediente normal. Eu conversei com o Renato Cortez, que é o gerente de marketing lá do Sebrae. Foi a primeira pessoa que eu fiz a live anteontem, aí ontem fiz com a Úrsula, e ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, eu tô aqui, bicho, no negócio de limpar a casa, entendeu? É uma coisa nova aqui para nós, né? Uma coisa nova. Porque uma coisa é fazer uma vez ou outra. Agora, quando isso vira realmente hábito... E a gente sente falta, eu já sinto falta. Eu estou um expert em lavar louça. Eu não sabia fazer nem ovo, agora eu faço um ovo bonito, café da manhã especial. Você tá brincando? Estou aprendendo. Mas quando? Não sabia fazer. Fazia o ovo mexido, né? Não, agora o ovo tem que ser com a gema mole, o ovo bem preparado. Estou aprendendo a fazer algumas coisas. Estou aprendendo.
quando eu viajo, fico um tempo fora, aí eu me meto na cozinha, faço umas coisas e tal. Aí teve uma época, assim, que a gente ficou um tempo, assim, 30 dias, né? Aí eu fiz um dia, fiz 2, fiz 3, fiz 4. Um dia a minha mulher acordou tarde, né, Guerreiro? Aí ela olhou assim pra mim, sim, o almoço. Falei, epa, calma! Eu sabia que era, entendeu? Que era uma obrigação. Quando é obrigação é mais difícil, né, Guerreiro? Aí virou tarefa. Como ela sofre. Quando vira tarefa, né? E aí a gente percebe realmente o volume de trabalho, né? A gente tá na rua todo o tempo e diz assim, pô, tá em casa, tá fazendo o quê? Tá lá. Quando a gente tá aqui, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Olha, Guerreiro, vou aproveitar, mandar um beijo pro pessoal todo aqui, tá? Antes da gente começar. Tá bom. Tranquilo. Tá aqui, o Eduardo tá aqui. Edna, que mais? Valdir. Olha, tem alguns que eu não consigo ler aqui. Márcia Yamada tá aqui. Márcia Yamada falou que pediu um jogo de panelas de Dia das Mães. Dan Vitório tá aqui. Olha, Calil Andrade, Miguel, Básia, Ronaldo Pena, Janse, quem mais? Alberto. Tem um monte de gente, cara. Mauro Leônidas, professor Mauro tá aqui. Chaves Remista, olha só, hein? Já começou a ficar complicado. Já vi meu amigo Antônio Jorge Júnior aí dos RPC. Sabe que a gente tem um time de pelada? O time de pelada não, uma comunidade de pelada. São os RPCs. RPCs, Real Peladeiros Clube. É verdade. E esse futebol tem mais de 30 anos. A última partida nossa foi no dia 14 de março. Faz uma falta também, Marcelo. Como o futebol que parou dia 15 de março no Pará, nós paramos dia 14 de março. Pararam um pouco. Ou seja, mais de 2 meses, né? Um pouquinho antes, mas faz uma falta danada. Meus amigos dos RPCs estão numa secura danada. Um monte de gente elogiando aqui, falando que gosta de ti. Olha que coisa boa. Boa a gente falar com gente que o povo gosta. Eu agradeço. Antes da gente começar a falar sobre o campeonato paraense, sobre o campeonato na pandemia, sobre a situação dos clubes, quanto tempo você está militando na imprensa? Quanto tempo tem para matar esta saudade? 45 anos, Marcelo. 45 anos. Mas eu comecei... Guerreiro. Eu comecei gitinho, comecei pequeno. Eu comecei a trabalhar na Rádio Clube em março de 1975. Exatamente no dia 14 de março, na Rádio Clube. Meu primeiro emprego foi a Rádio Clube. Quem dirigia a Rádio Clube? Eu tinha 15 anos de idade. Edir Proença, nosso saudoso mestre Edir Proença, era o diretor da emissora e era também o chefe da equipe de esporte. Certo. E eu fui lá com a minha batinha da Escola Técnica Federal do Pará, levado pelo meu cunhado, Edson Salame. Eu era doido para trabalhar desde 10 anos, participava da programação da Rádio Clube como ouvinte. As perguntas eu respondia sobre futebol com a revista Placar. E era alucinado para trabalhar na Rádio Clube. E o Salame era repórter da Rádio Clube. O Salame era repórter, né? Aí eu dizia, ele ia lá namorar com a minha irmã, e eu dizia, presta atenção, tu tens que dar um jeito de eu começar aí e tudo mais. E eu comecei aos 15 anos. Comecei aos 15 anos. Você tá começando a namorar com a minha irmã, mas e eu, né? Não se esqueça de mim, não se perca de mim, não desapareça, né? E aí eu comecei. Você fez rádio, mas você não ficou todo o tempo na Clube, né? De lá. Não. Nesses 45 anos, eu trabalhei os primeiros 5 na Rádio Clube, né? Trabalhei, aí também fiz vestibular, passei no vestibular e queria uma outra atividade. Fui trabalhar em banco, fui ser bancário, né? Passei no concurso do Bamerindos, fui trabalhar no Bamerindos, mas trabalhava em rádio e fazia faculdade de Direito. Era uma vida puxada. Depois saí do Bamerindos, fui para o Banco Econômico, trabalhei mais um tempo no Econômico. E em 80, saí da Clube, fui para Guajará. Em 81, fui para Marajoara. Fiquei na Marajoara 81, 82. Voltei para a Clube em 83. Já era do Carlos a Marajoara? Porque o Carlos entrou aqui agora. Já era do Carlos Santos. Já era do Carlos Santos. Já era do Carlos Santos. Não, a primeira vez que eu trabalhei na Marajoara não era do Carlos Santos. Ainda era Diários e Emissoras Associados. Sim. 81, 82. Quando eu voltei para Marajoara, aí eu trabalhei já com o Carlos Santos. Aí já foi com o Carlos Santos. Ainda nasci de Vasconcelos. A Marajoara nasci de Vasconcelos.
Trabalhei ali na Cid Vasconcelos, depois ela foi para Campos Sales. Trabalhei um bom tempo. E daí bom tempo na Marajoara. Fui para Marajoara, voltei para Clube, voltei para Marajoara, fiquei na Marajoara. Eu tinha uma loja de materiais de construção em Coraci, depois fui trabalhar na Sonora, que era uma empresa de fotografia, e trabalhava na Marajoara na Campos Sales, a Sonora na 15 de novembro, e depois eu fui trabalhar na área comercial da Marajoara. Sim. Trabalhei na área comercial da Marajoara com o Ronaldo Porto, que era o diretor comercial, trabalhei com ele e trabalhava na equipe de esporte, sempre envolvido com esporte, né? Sempre envolvido com esporte. Sempre envolvido com esporte. E aí apareceu a oportunidade de eu ficar na área comercial, eu fui trabalhando, fui buscando espaço. Aí o Ronaldo saiu para a RBA. Quando a RBA foi inaugurada com o Jair Bernardino, o Ronaldo saiu e eu fiquei na Marajoara. E aí o Jones Tavares assumiu a direção geral, foi contratado pelo Carlos para ser o diretor-geral, e o Jones me convidou para ser o diretor comercial da Marajoara, da Rádio Marajoara e da Rádio Jovem. E aí eu era o subchefe da equipe de esporte, o chefe era o Castilho, e era o diretor comercial da Marajoara e da Rádio Jovem, e fiquei lá até o final de 95, com um grande trabalho com a dona Elisete Carlos Santos comandando a empresa. E em 1995, quando eu recebi o segundo convite para ir para a RBA, para ir para a Rádio Clube, e a partir de janeiro de 96 até hoje na Rádio Clube. 96? 96. 2006. Quase 25 anos. Poxa, quase 25. Ó, o Carlos Santos falou que está te esperando de novo na Marajoara. Não, foi um trabalho espetacular. O trabalho na Marajoara foi sensacional. O Carlos Santos deixou que a gente desenvolvesse várias coisas, vários projetos na Marajoara, e foi um período espetacular. A Marajoara foi um aprendizado sensacional, e eu sou muito grato mesmo ao Carlos, a toda a equipe da Marajoara, que me proporcionou esse crescimento profissional nesse início da década de 1990, Marcelo. Agora, aí você foi para Clube para fazer exatamente o quê? Eu saí da Marajoara, eu era diretor comercial das duas emissoras, da Marajoara e da Rádio Jovem, e fui convidado para ir para a RBA. Meus filhos estavam em fase de crescimento, e naquele tempo eu trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite. Era um período puxado, muito puxado, né? E meus filhos em crescimento, e eu percebia que eu não conseguia acompanhar esta fase deles, né? E houve um momento até que um dos meus filhos me cobrou, de certa forma, isso, né? E quando houve a proposta da RBA, eu conversando com o Camilo nas negociações, e eu acertei o seguinte: eu assumo a gestão comercial e gerencial do esporte da Rádio Clube, né? Mas eu gostaria de administrar o meu tempo. Eu vou, digamos assim, assumir uma tarefa, um compromisso num contrato, e buscar honrar esse compromisso, dando resultados para a empresa, sem dúvida, mas não gostaria de ter, digamos assim, um horário determinado, um cumprimento de horário. Eu queria ter essa facilidade. Queria trabalhar, digamos assim, por produtividade. E isso foi aceito pelo Camilo. Nós firmamos um contrato. Eu sou funcionário do Grupo RBA com muito orgulho, e também tenho um contrato de gestão digamos assim, nesse compartilhamento de administração do esporte da Rádio Clube e de espaços na televisão também. Então, e quando é que foi que você sentou na bancada da televisão? Eu sentei na bancada há muito tempo. Quando eu comecei em rádio, eu também fazia televisão. Estudante de Direito no SESEP, eu fazia um programa na TV Guajará. TV Guajará ainda no 26º andar do edifício Manuel Pinto da Silva. E lá eu ia para fazer o programa, e naquele tempo a Guajará era afiliada da Globo. E o programa, ele era um programa de rádio e televisão. Normalmente não tinha matéria, não tinha nada para apresentar. Eu ficava apresentando o programa, esperando que a rede caísse. O cinegrafista me avisava o tempo que faltava para a rede cair. E eu fazia um programa de rádio e televisão, algumas notícias, e ia no improviso, falando, conversando, trazendo informações, mas muitas vezes a rede ela não caía na hora determinada.
Então, havia a primeira sinalização, vai cair 1 minuto a rede. Eu estou falando aqui, deixando a notícia final, né, o champignon, a cereja do bolo para o final. Criei a expectativa e vou deixar para o final para segurar o público, né? Bom, chegava no final, o cinegrafista dizia que faltava 1 minuto, de repente, atrasou a rede, mais 5. E aí eu tinha que, com o improviso, buscar outros caminhos para seguir conversando até que a rede caísse. Então eu trabalhei na Guajará, eu trabalhei na Cultura há muitos anos, trabalhei na TV Cultura também, o orgulho de ter trabalhado na TV Cultura como apresentador, como repórter, como produtor, como editor. E depois nós criamos, junto com o Ivo, primeiro fizemos na Cultura Esporte 2, era um programa de debate às segundas-feiras, com o saudoso Paulo Cecim, com o Carlos Bahia, e depois criamos com o Ivo, numa parceria, um programa chamado Bola em Jogo, Ivo Amaral e Guilherme Guerreiro, num primeiro momento. Aí ficamos com o Pio Neto e com o Elton Salles, saudoso Elton Salles, como os nossos parceiros. Então eu lembro que quando nós fomos com o programa, quando nós saímos da Cultura e criamos o Bola em Jogo, aí nós lançamos uma campanha, e os dois agora estão no 4. Né? Porque Ivo Amaral e Guilherme Guerreiro fazendo um programa na TV Guajará, que era o Bola em Jogo, um programa de debate mais ou menos no formato do Bola na Torre. Aí nós saímos, quando eu fui para a RBA, eu levei no pacote o Bola em Jogo. E aí nós lançamos a campanha, os 4 agora estão no 13, porque aí já estavam conosco Pio Neto e Elton Salles. E nós levamos então o Bola em Jogo para TV RBA, e ele ficou um bom tempo na RBA, até 1999, quando houve um ajuste na rede da RBA, da Bandeirantes, e a RBA teve que abrir mão desse horário, e nós ficamos um ano e pouco fora do ar com o programa de domingo na TV, e aí surgiu a ideia, na verdade, numa conversa com o nosso queridíssimo e inesquecível Chico Melo, nosso doutor Francisco Melo, diretor administrativo financeiro do grupo. Ele disse para mim assim: Guerreiro, vamos voltar com o programa de domingo, vamos fazer o Bola na Torre. Né? A torre da RBA lá. E o programa, Marcelo, ele ficou 1 ano e meio na torre, ele era lá em cima. O programa era na torre. Era lá em cima. Nós fazíamos. Tem um elevador panorâmico, né? Você vai até lá, 110 metros de altura, e nós estruturamos e tinha as câmeras, o programa era ao vivo, com a imagem da Almirante Barroso ao fundo. E era muito interessante. Mas aí houve um episódio. O Givanildo Oliveira foi como nosso convidado para o programa, e ao final do programa, quando acabou o programa, faltou energia. E os primeiros... descer a escadaria de lá não é fácil, né? E os primeiros 30 metros da torre, aquela escada em caracol, que é mais difícil ainda para você descer. Nós levamos um bom tempo para chegar lá embaixo, e a partir daí começamos a repensar. Além do barulho da interferência, o famoso RF que acontecia, porque aquela área tem muita torre, tem muita antena de celular e tudo mais. E aí nós descemos e criamos um cenário, já nos estúdios, lá no térreo da RBA, o cenário com a imagem da torre. Ficamos um bom tempo assim. A história que eu sabia é que aquela torre não podia gravar lá, porque teve os bombeiros vieram e cancelaram, proibiram gravações lá em cima. Ali se imaginava fazer um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa, porque daquela torre você tem uma visão completa de Belém, 360 graus. Sim. Você vê Belém inteira. Né? E ela, ali, aquela área onde a gente fazia o programa, é uma área de 2 andares. Né? Como se fosse um mezanino, digamos assim. E era uma vista espetacular. Só que os bombeiros realmente exigiram uma escada externa. E aí isso complicou e realmente nunca isso se configurou. Mas o programa foi feito por mais de 1 ano, 1 ano e meio, eu diria, lá da torre da RBA. Lá em cima. Bola na torre mesmo. Muita gente aqui, vou falar mais um pouquinho e a gente continua. Debate Carajás, Guerreiro do Amaral, GF Fonseca, a Lari entrou agora, Serra do Basquete, o que mais? Vou falar mais algum. Marta Guerreiro Gomes, Guilherme Guerreiro melhor.
Marta Guerreiro Gomes é minha irmã, né? Eu vi aí tanta gente. Carlos Santos também passou aí, para eu lembrar do almoço no Círculo Militar. É grande figura, um grande amigo. E vi meu amigo Gustavo Fonseca, vi meu sobrinho Paulo Murilo, um monte de gente aí, só gente da melhor qualidade. Atletas dos RPCs aí, já passaram alguns também, para você ver como é esse futebol. Você, Marcelo, imagina o que é a gente jogar bola com Mesquita, com Patrulheiro, com Edgar, com Luiz Carlos, com Aguinaldo, craques do futebol paraense, emprestando talento para nós. Somos muito audaciosos. Somos muito audaciosos. E ainda tem uns que esculhambam, que gritam: pô, fizeste errado, Mesquita, passaste a bola errada. É duro, meu amigo. É duro. Mesmo, não é fácil. Tem uma outra coisa que você tem, um grupo de amigos que você tem, que são amigos que saem procurando locais que se coma gostoso. Comida gostosa. Verdade. E não importa se isso é um restaurante sofisticado ou se é uma bodega que fica numa baixada qualquer, isso não tem a menor importância, né? Fala desse grupo, quando ele começou... Com o maior prazer. Esse grupo tem mais de 25 anos, né? É mais ou menos como o nosso futebol. O RPC, o grupo de bola, tem mais de 30. Esse grupo de amigos do nosso almoço das sextas-feiras, ele tem mais de 25 anos. E hoje é a Confraria dos Gordos, né? Esse grupo começou, interessante, num feriadão em Belém, eu na RBA, numa sexta-feira, o feriado foi na quinta, eu e Tomaso trabalhando na RBA, e o meu amigo Hiroshi Amada me liga: pô, tô aqui em Belém, Henricão também, Henrique Ribeiro, estamos aqui, o que é que a gente vai fazer? Bora almoçar. Aí nós fomos almoçar, o nosso primeiro almoço foi num restaurante do Joaquim Campos, chamado Rede de Intrigas. Ele teve um restaurante na Visconde. E nós fomos almoçar, comer uma costela. E nós comemos no meio, porque a Visconde ela tem como a Marquês tem aquele canteiro central. Sim. Então o restaurante ficava do lado e lá no canteiro central tinha as mesinhas com umas tendas e a gente foi comer ali. E comemos, foi uma maravilha, uma costela maravilhosa. Só que o restaurante não tinha sobremesa. E quando acabou tudo, nós 4 lá, e agora, rapaz, vamos fazer o quê? Precisamos de um doce. Vem passando um vendedor de frutas com aquele carrinho de mão. Meu amigo, encosta aqui, para aqui, libera umas frutas, pega uma banana, uma tangerina, uma laranja e vamos fazer a nossa festa aqui. E aí nós dissemos, depois do almoço, nós dissemos assim: rapaz, nós temos que fazer isso toda sexta-feira. A gente não pode, isso não pode ser uma coisa acidental, acontecer uma vez na vida, outra na morte. Vamos fazer sempre. E aí nós juntamos esse grupo de amigos, chegamos a ter 25 amigos, né, neste grupo. E até hoje nós almoçamos juntos. Meu amigo Manuel Barros, da Eletromóveis, é um parceiro hoje que está conosco todas as sextas-feiras. Estamos também há mais de 2 meses sem esse encontro, né? Presencial. Criamos um almoço virtual, mas ainda não funcionou, né? Eu faço a farofa, o outro faz o arroz, o outro faz o feijão, e quem sabe a gente faz hoje. Vamos lá. Ainda não deu certo, mas a gente tinha o famoso retetel, que a gente também está repensando. O retetel era a sobra de tudo que a gente fazia e todo mundo saboreava aquele retetel. Você pensou em fazer um livrinho sobre esses locais aí, que se come maravilhosamente bem? Nós temos muitos lugares maravilhosos. Vou citar alguns aqui, se você me permitir. Vou citar o Sabor Especial, ali na Manuel Evaristo, do Afonso, né? Um restaurante que tem um peixe da melhor qualidade. Nós comemos lá há pelo menos 25 anos. E nunca a qualidade deste restaurante caiu, né? Nós poderíamos citar o Gugu, né? Ali na Pariquis também fomos muitas vezes. A gente realmente gosta desses ambientes um pouco mais rústicos, né? Com comidas especialíssimas, né? O importante é comer bem, né? O importante é comer bem, é bater um papo. E outra coisa, Marcela, ninguém fala de negócio.
É proibido falar de negócios ali, né? Porque também A sair gente... para almoçar com um amigo para falar de negócio, ninguém fala. Vamos falar de tudo, menos de negócio, curtir, bater papo. E hoje nós temos esse momento, nós perdemos um grande parceiro, um grande irmão, nosso querido Rabelão, que estava conosco todas as sextas-feiras. Esse último grupo, com o Zezão, com o Rabelo, com o Tasso, com o Hiroshi, com o Manuel Barros, né? Ele se mantém. Com o Favacho, a gente consegue ainda reunir, mas foram muitos amigos e parceiros que estiveram conosco nesta confraria dos gordos. Ainda não falamos de futebol, é incrível. Não, a gente vai falar. Fica a minha exigência que eu quero fazer parte desse grupo assim que essa pandemia... Tá certo. Tá certo. Quero fazer parte. Deixa eu te falar, não falamos de futebol, mas nós vamos falar agora. O Miguel perguntou, Guerreiro, o Parazão parou próximo à definição do quadrangular decisivo. Qual a forma de continuar esse campeonato? O Conselho Técnico da Federação reuniu e decidiu que o campeonato vai prosseguir seguindo o regulamento da competição. Então, o campeonato parou na 8ª rodada da fase de classificação. Sim. Esta 8ª rodada era a antepenúltima, ela foi cumprida totalmente. 8 rodadas. Faltam 2 rodadas para a definição dos 4 classificados e dos 2 rebaixados. E aí nós teríamos, então, a fase semifinal, no cruzamento olímpico, entre o primeiro e o quarto, e o segundo e o terceiro, em ida e volta, e depois a decisão também em 2 jogos. O que é que eles decidiram? Isso vai prosseguir quando for possível, quando o futebol for liberado. Acontece que alguns clubes estão criando, digamos assim, algumas dificuldades. Não porque querem, é porque eles vão ter que remontar elencos e tudo mais para esta sequência. Tem clubes que só farão 2 jogos, né? Então, o que está previsto? Que o campeonato prossiga a partir de agosto, Marcelo. Isso é o que está previsto. Se vai prosseguir ou não, nós vamos ter que esperar um pouco mais essa situação. Mas ele só não prosseguirá se o Conselho Técnico decidir diferente. Então, o campeonato tem que prosseguir, ou teria que prosseguir, né? Desta forma. O primeiro, que neste momento é o Paysandu enfrentando o quarto, e o segundo, que neste momento é o Remo enfrentando o terceiro. Neste momento estão classificados Paragominas e Castanhal. Seriam estas 4 equipes que decidiriam a fase semifinal. E rebaixados o Carajás e o Itupiranga. Mas o Tapajós já sinalizou que não pretende remontar a equipe. Então há o risco até de perdas por WO, que é o não comparecimento do adversário. Quem sinalizou isso? O Tapajós de Santarém. Ah, é? O presidente Sandy Cleimonte se posicionou desta forma. O Carajás também já anunciou a venda do seu complexo, a venda até da sua marca, se for o caso, o Carajás, que é dirigido pelo Luiz Omar Pinheiro. Então, tem essa situação. Agora, aquela questão de que houve uma conversa de que quem estava na frente no campeonato deveria já ser eleito campeão deste ano, isso morreu. Isso é a tese defendida pelo Paysandu. Esta é a tese defendida pelo Paysandu. Eu defendo uma tese, se for o caso, de não ter a sequência do campeonato, que a classificação atual ela seja mantida. Ela se torne uma classificação efetiva com o objetivo de balizar as competições nacionais. E também o Conselho Técnico do Campeonato Paraense de 2021. Certo. Então, vale a classificação para isso, mas não vale para proclamação de campeão. Na minha opinião, vale para definir os critérios de classificação para a Série C, para a Série D de dado do ano que vem, para a Copa do Brasil, para a Copa Verde, se ela acontecer. E também não teríamos rebaixamento. As 10 equipes permaneceriam no campeonato do ano que vem, sim, com mais 2 que viriam da segunda divisão. Mas o Paysandu brigou pelo título, pelo encerramento do campeonato com a proclamação do campeão. Os clubes não aceitaram. Na verdade, isso nem foi permitida a votação, e esse é um esperneio que o Paysandu vem desenvolvendo há algum tempo. Na reunião subsequente, como precisava de unanimidade, o Paysandu e alguns outros não concordaram com a ideia do Tapajós, que era postergar o campeonato para dezembro, fazer essa fase final em dezembro, colada na volta da temporada 2021, para que os clubes tivessem um pouco mais de fôlego, né?
Isso não foi aceito, então, neste momento, o campeonato tem que ser realizado de conformidade com o que está determinado no regulamento. Olha, o Jean-Pierre está perguntando aqui, ainda vale a pena recomeçar em agosto, Guerreiro? A primeira pergunta é do Jean-Pierre. A segunda pergunta é se o presidente do Remo já mudou de ideia com relação ao retorno dos jogos. São duas perguntas. Não, os clubes estão prontos para retornar. O governo do estado, na reunião da semana passada, com todos os segmentos de atividades não essenciais, e o futebol foi incluído nesta discussão, neste debate, ele solicitou à federação e aos clubes que apresentassem um protocolo para o retorno do futebol. Diferentemente de outras atividades essenciais, o futebol ele precisa de um tempo para a bola voltar a rolar. Então, o que é que os clubes pediram? Primeiro, 15 a 20 dias de logística. O que seria logística? Os jogadores foram para as suas casas, para as suas cidades. Então, eles têm que retornar. Sim. Nós ainda temos alguma dificuldade com a nossa malha aérea. Muitos poderão ter que retornar de carro. Isso demanda tempo. Quando chegarem, eles terão que fazer exames médicos, tomografia seguramente, terão que fazer a sorologia. Enfim, vão ter que fazer todos os exames cardiológicos e tudo mais, para iniciar o treino. E a ideia é que esses treinos eles sejam realizados inicialmente, quando forem presenciais, de forma individualizada, depois com grupos menores, montando quadrantes, digamos assim. Você fecha o campo em 4 espaços, em 4 quadrados, e você trabalha de 4 em 4 jogadores, depois de 8 em 8, depois de 16 em 16, enfim. Isso tudo tem que ser num crescendo. Né? Para depois a bola rolar. Então, 15 a 20 dias para logística, 30 dias aproximadamente de uma intertemporada ou uma pré-temporada. Então, para a bola rolar, 50 dias depois. Então, nós estamos realmente falando no mês de agosto, se não houver, como dizem os médicos, nenhuma intercorrência, né, Marcelo? Guerreiro, recentemente o governo do estado do Pará, ele fechou um acordo com os clubes, eu acho que são 4 clubes, os 4 que iam para a Série D, é isso? Série C e D. Série C e D. Paysandu e Remo na C e Independente e Bragantino na D. Então, ele fechou um apoio a esses clubes, um apoio financeiro a esses clubes. Esse apoio financeiro se tornou necessário pela situação financeira dos clubes, Guerreiro? Sim, mas na verdade esse aporte é um patrocínio do Bampará. Como foi ano passado. O Bampará patrocinou ano passado os clubes paraenses nas séries C e D. Eles nos representaram e foram patrocinados. Manteve o patrocínio. Manteve o patrocínio, o Banco do Estado, com uma sociedade de economia mista, né, manteve o investimento. E um detalhe, houve um acréscimo nos valores. Por quê? Porque também os clubes apresentaram uma proposta um pouco mais robusta de visibilidade. Então é assim, antigamente, ou no ano passado, ou até o ano passado, o patrocínio estava na parte frontal das camisas de jogos. Apenas e tão somente nas partes frontais. A partir deste ano, o patrocínio estará à frente e às costas, nas camisas de treino, nas camisas comercializadas nas lojas, com painéis estáticos, com camarotes e com 30 ingressos por jogo. E um outro detalhe, houve um upgrade, um incremento de investimento, um aumento de investimento em troca de um aumento de visibilidade, de mídia, né, de entrega. E tem mais um detalhe também. Tanto a Série C quanto a Série D, elas cresceram em número de jogos. A CBF mudou o formato da competição e houve um incremento de aproximadamente 20% a mais de partidas de futebol para as equipes que conseguirem, no caso da Série C, a classificação para a segunda etapa. E no caso da Série D, não, basta a disputa, porque a primeira fase já tem um volume maior de jogos. Então, isso foi feito. Apenas o que aconteceu é que houve, digamos assim, uma antecipação de assinatura de contrato, para que os clubes pudessem iniciar um investimento
para quando a bola voltasse a rolar. Guerreiro, outra pergunta. Como é que as informações que você tem, como está a situação financeira desses clubes? Vamos falar aí dos 4 clubes que estão em melhor colocação. Bom, Paysandu e Remo estão fazendo um trabalho de gestão muito interessante. Eles aderiram ao decreto do governo federal e fizeram suspensão e redução da sua folha de pagamento, né? Os 2 clubes trabalharam entre redução e suspensão um percentual de 95% dos seus funcionários. Isso aconteceu. E houve também uma negociação e uma redução com os profissionais de futebol, com o elenco e com as comissões técnicas. Sim. Essa redução, eu diria que praticamente linear, ficou em 50%. Uma redução da folha de pagamento do futebol profissional em aproximadamente 50%. Você está falando de 50% dos jogadores? Dos jogadores e da comissão técnica. Salário de jogadores e tudo mais. Então, neste período de pandemia, houve esse ajuste no custo operacional de cada clube, inclusive na sua área administrativa também, não só na área do futebol, no geral. E por outro lado, em busca de parceiros novos com algumas estratégias interessantes, né, criativas, porque nesse momento todos nós temos que nos reinventar, né, Marcelo? Buscar produtos de visibilidade para os nossos parceiros, para os nossos patrocinadores. Né? E eles também buscaram isso e criaram algumas estratégias interessantes. Então eu diria que com esses incrementos, com esses aportes e com essa redução, eles têm condições de seguir por mais 1 ou 2 meses sem sobressaltos, e aí vão ter, e quando as coisas voltarem ao normal, buscar outros caminhos para manter a saúde financeira. Guerreiro, você imagina narrar um jogo de futebol, vamos falar do clássico maior da Amazônia, o Repá, sem torcida no campo? Vai ser uma coisa bem nova para todos nós, né, Marcelo? A imprensa esportiva ela também está se adequando a essa realidade. Posso dar um exemplo da Rádio Clube. Sim. Futebol todo domingo na Rádio Clube. E aí, para o futebol dia 15? Dia 22 de março nós fizemos um debate sobre o momento do futebol. E a partir do dia 29 de março nós criamos os Jogos Memoráveis. Todos os domingos a Rádio Clube apresenta numa superprodução, eu poderia dizer assim, com o trabalho de toda a equipe, um trabalho com depoimentos, com narrações, com resgate de jogos, com reconstituição de partidas, jogos memoráveis, conquistas extraordinárias, vitórias importantes dos nossos clubes. E entregamos aos domingos e às quartas, em reprise, estes jogos que marcaram. Então nós já mostramos a vitória do Remo contra o Flamengo em 75, a conquista do Paysandu do Campeonato Brasileiro de 91, de 2001, uma vitória espetacular do Paysandu contra o São Paulo dentro do Morumbi, o São Paulo campeão do mundo, e assim sucessivamente, conquistas e mais conquistas de Remo, Paysandu, Tuna, ou apenas vitórias importantes e emblemáticas. E estamos entregando aos nossos patrocinadores aquela mídia que eles contrataram conosco, e nós, sem o futebol, poderíamos ficar sem essa entrega. Então, todo mundo está buscando isso. O que vai acontecer com o Repá sem público? Nós temos que pensar também, sem público significa com os atores do jogo e tão somente eles. A imprensa, será que nós poderemos estar com toda a nossa equipe no estádio? É possível que não. No protocolo, de repente, nesse protocolo que está sendo formalizado, inclusive com a assessoria da CLEP, a Associação dos Cronistas diga assim, não, vamos fazer o seguinte, cada equipe vai ter no máximo 2 profissionais no estádio. Nós precisamos pensar na segurança de todos, dos atletas, da comissão técnica, da arbitragem. Ora, se nós vamos ter 2 profissionais por jogo, nós vamos ter 2 repórteres, né? Dentro de toda a segurança, fazendo o teste que tem que fazer para poder trabalhar, enfim. O narrador pode até nem narrar do estádio esse jogo, pode ser uma outra coisa. Vai narrar off-tube, como a gente chama, do estúdio,
né? Com o comentarista lá. Isso já acontece com jogos do interior, com jogos internacionais. Com jogos nacionais, acontece. Né? Não é uma novidade já acontece. isso, né? Não, mas de repente nós vamos ter que fazer com jogos locais, o que seria sui generis, né? Porque nós também precisamos preservar a vida de todos. Sim. Nós não estamos em quarentena só para preservar a nossa vida. Nós estamos em quarentena para preservar a vida de todos. Certo. Esse é que é o ponto. Nós estamos nos protegendo e protegendo a todos. E isso a gente precisa fazer, porque a vida é o bem maior que todos têm. E nós não podemos fazer nada sem o controle absoluto, né? Olha, deixa eu mandar uns abraços aqui, Guerreiro. A gente já continua. Tá. Olha, pra quem vou beber uma água aqui. Elke, Alexandre Rocha. Quem mais entrou aqui? Estou mandando um abraço de Belterra para você. Patrícia Foro perguntou qual a previsão da volta do futebol. É agosto. A gente já falou sobre isso, né? Agosto ou agosto de Deus? Não faz isso. Micúcio entrou. Quem mais está aqui com a gente? O Miguel já tinha falado. Ígeno, acho que é. Ricardo tá aqui. Toninho tá aqui, mandando um abraço pra gente. A Rose, a Tita Maria, Karina, dizendo que tá gostando do bate-papo. Tony Lisboa Oficial. Tony Silva. Júlio Car Veículos. Celso, bom, aí eu já não consegui entender. Tami, bom, Tila Maria, Fabrício Guaglianoni, meu remis. Não, Fabrício Guaglianoni. Olha, se eu falar, não sei, se eu posso falar que ele é remis, ele fica bravo. Fica calado, não vou falar nada disso. Mas tem um monte de gente entrando aqui, ó. Fernandinho tá aqui. Bom, um monte de gente. Bom, vamos voltar às perguntas aqui. Vocês podem mandar perguntas conforme eu for. Patrícia. Um alô para Patrícia. Danilo. Bom, podem mandar pergunta. Conforme a gente vai fazendo, conforme for dando. Guerreiro. Bom. E a questão. Já se falou em algum momento da questão do retorno das torcidas aos estádios. Eu acho que não se falou, mas estão perguntando aqui para você se já tem alguma coisa sobre isso. Eu imagino que a coisa vai funcionar dessa forma. Primeiro, os treinos remotos, controle feito pelo setor físico de cada clube. Sim. Depois, o treino presencial, primeiro individualizado, depois em grupos menores e assim sucessivamente. E aí, quando a bola voltar a rolar, vai voltar sem público no primeiro momento. Não tenho nenhuma dúvida. Aí o futebol da Alemanha. Aí a gente está vendo como voltou o campeonato alemão sem público nenhum, com todo o protocolo de segurança e tudo mais. Assim é que vai voltar. E esta liberação de público, ela vai ser escalonada, Marcelo. Não tem outra alternativa. Não tem outro caminho. Como tudo vai ser escalonado. Então, nós vamos ter que nos adaptar, compreender tudo isso e buscar caminhos diferentes para que isso funcione da melhor forma possível. Nós vamos precisar, sim, mudar os nossos hábitos. Guerreiro, de que maneira o torcedor do Remo, o torcedor do Paysandu pode colaborar com o time nesse momento? Primeiro, se associando, né? Agora, nós temos que compreender também o momento econômico que nós estamos vivendo. É claro, quem puder, né, você está falando, né? Exatamente, porque houve, sem dúvida, uma perda geral, né? E a gente tem que considerar isso. Mas há formas de você seguir apoiando o seu clube, né? Na Alemanha, eu acho que foi o Borussia, salvo engano, e outros clubes já estão buscando alternativas, que criou uma forma de ter um estádio com público, digamos assim, entre aspas, com a foto do torcedor. O torcedor paga para ter a sua foto.
É uma receita que entra para o clube e o cenário ele fica menos, como é que eu poderia dizer? Menos sorumbático, poderia ser, sei lá. Mas, enfim, você tem uma coisa um pouco mais Te do ri pra não futebol. chorar, viu? Então, é mais ou menos isso. Então, você tem que criar alternativas, sim. Remy e Paysandu estão criando alternativas, né, pelas suas áreas de marketing, com o jogo da vida, e você vai e paga R$7 para assistir aquele jogo, é uma forma de você 19 colaborar. euros cada Paga. foto. 19 Pronto. euros cada foto tá falando do Jean-Pierre. Pronto, então o Jean-Pierre está trazendo a informação. Aqui, 19 euros, que fosse R$10, R$15, Já é alguma né? coisa. Já é alguma coisa para o caixa do clube, para as finanças do clube. Então, isso tem que ser pensado sem dúvida alguma. Né? Olha, não tem outro caminho. O Celso Freire está perguntando. Acho que é o Celso Freire. Bom, como está a situação da ideia de se cobrar das rádios as transmissões das partidas? Isso é um assunto que tem rendido, né? A FIFA ela cobra dos seus eventos direitos de transmissão. Você paga para ter o direito de transmitir. Não é para transmitir. Você vai ter o direito. Depois você vai pagar todo o custo para fazer a transmissão. Então são dois custos, um diferente do outro. E no futebol sul-americano, houve uma movimentação da Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, de fazer cobranças para as emissoras de rádio dos jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Isso caiu por terra. Mas eu não descarto que isso possa acontecer no futuro, porque é também um outro caminho. Sim. Agora, neste momento, não há nenhuma negociação, nenhuma conversa e nada, absolutamente nada, nenhum embrião para que essa discussão se fortaleça. Eu imagino que isso no futuro possa acontecer sim, mas não agora. Bom, outra pergunta. Nós teríamos agora as Olimpíadas, né? Você ia para lá? Não. A Rádio Clube ela tem feito agora uma parceria com a Rede Bandeirante de Rádio na cobertura dos Jogos Olímpicos, né? E de eventos internacionais. Então a gente... Por isso que eu já não quero mais fazer parte desse negócio. Né? Você não vai, pô. Não, mas assim, a Rádio Clube sempre disponibiliza um profissional para que ele faça parte desta cobertura. Mas normalmente em Jogos Olímpicos, quem vai é o Tomazão. O Tomazão é o repórter olímpico. É ele que representa a Rádio Clube nessas coberturas de Jogos Olímpicos. E me fala uma coisa, você tem alguma informação a respeito das Olimpíadas? As Olimpíadas foram adiadas para 2021, sim, mas ainda corre um risco de cancelamento. O governo japonês está estudando isso aí, de repente, porque há uma preocupação, né, Marcelo? Todos nós estamos passando por esse momento, tendo perdas, claro, sofrendo. Nós estamos sofrendo, já perdi alguns amigos, e não apenas amigos, pessoas que a gente conhece, mesmo que não tenha um relacionamento muito próximo, e que estão nos deixando, e isso está causando muita dor em todos, né? Então, a gente não pode correr o risco de termos uma segunda onda dessa pandemia. A gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Pessoal aqui, Yellow, falando que eu estou tomando uma gelada. Não é gelada, o copo é de gelada, mas é água, olha, água. E aí o Celso está dizendo que eu como 3 barras de chocolate de uma vez, pior que é verdade. Por isso que eu estou enorme. Ô, Guerreirão, outra pergunta que eu quero fazer para você é em relação ao Campeonato Brasileiro, né? As medidas que já foram tomadas, já tem informação se vai voltar, não vai voltar. Eu vi alguma coisa, se não me engano, a respeito do Rio de Janeiro, que está liberando, acho que a partir dessa semana, ou semana que vem, os treinamentos. Que informação você tem sobre o Campeonato Brasileiro? Sobre o futebol do Rio, realmente há esse assodamento lá. O Flamengo treinando na semana passada,
os clubes pressionando a federação, imaginando já recomeçar o campeonato estadual ainda no mês de junho. Então, a gente vê isso. A CBF tem uma posição de prudência. A CBF só retornará com o futebol, isso já foi dito pelo Walter Feldman, que é o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Ela só voltará quando as autoridades de saúde garantirem que isso é possível. A CBF. A CBF. Então, as competições nacionais só voltarão com esta garantia. Mas a CBF também garante que o calendário dela será preservado, por mais que invada o ano de 2021. Então, séries A, B, C e D, que vão começarão e terminarão, mesmo que seja no ano que vem. Copa do Brasil, que já estava em andamento, vai voltar e vai terminar. Então, a CBF mantém, e por enquanto mantém os formatos de disputa. Não pense em alterar as fórmulas de disputa dos campeonatos brasileiros, mantendo as 4 divisões da mesma forma que os conselhos técnicos decidiram. Olha, um abraço para o Ibrahim Darraz, um abraço para a Karine. Grande Ibrahim. Um abraço para a Elke, para a pessoa da Elo Comunicação, Matheus. Quem mais? Bom. Passou a minha afilhada, além da Elke, que é a filhada da minha esposa, da Gina e minha amiga querida, passou aí também a Karina, que é minha afilhada. Né? Passou aí também? Enfim, eu tô acompanhando aqui também, muita gente. Queria abraçar toda essa galera e dizer para que todos se cuidem, né? Saúde para todos. Karina Bentes está aqui, também. Ela mesmo. Do Garcia, olha aí. Tem um monte de gente que está aparecendo aqui. Guerreiro, bom, e a questão do campo, a questão do esporte amador? Esse eu acho que está num sofrimento, né? O esportista amador deve estar num sofrimento muito grande nesse momento, né, meu amigo? Sem dúvida. O esporte amador, ele não tem essa visibilidade, não tem o volume de patrocínio, muitas vezes tem o patrocínio, né? É o atleta que é bancado pela família, pelo pai. E no momento desse também, sem nenhuma atividade, ele precisa das matérias, porque o patrocínio que está no seu kimono, que está no seu uniforme do basquete, do vôlei, do tênis, de qualquer outra atividade, ele precisa ser mostrado. Sim. E ele não pode ser mostrado. Ele não tem como ser mostrado. Imagina a dificuldade para essas confederações e federações, e principalmente para os atletas que não conseguem se manter. A gente já viu aí competições encerradas, né? Inclusive liga de vôlei não vai ter mais, para tudo. O ano é perdido. O ano é perdido, o faturamento é perdido, e a pessoa vive momentos dramáticos, sem dúvida alguma. Por isso precisamos também, Marcelo, pensar na solidariedade. Eu não falo no patrocínio sem patrocínio, né? Não é você patrocinar por patrocinar, mas é você vislumbrar também caminhos de investimentos que podem não lhe dar retorno agora, mas podem lhe dar retorno daqui a pouco, mais tarde. Então você, como investidor, se for possível, também não deixe de participar daquilo que você sempre participou, que você sempre investiu. Claro. Porque não é colaboração, né? É investimento. Né? E o esporte é o melhor caminho para tirar as pessoas dos descaminhos da vida. Pode ter certeza. E outra coisa, né, Guerreiro? Errado está aquele que imagina que qualquer tipo de investimento que faça tem que dar um retorno financeiro, ou um retorno de marca, ou um retorno visual. Né? Eu acho que às vezes o retorno do coração, ele fala muito, muito maior, né? Ele é muito mais importante, né, também, né? E isso precisa ser trabalhado, isso é responsabilidade social, né, Marcelo? Nós temos que trabalhar isso também. Nós temos que olhar o todo. O olhar, ele precisa ser macro, você não pode olhar só para si. Você precisa olhar para a comunidade, você precisa olhar para a sociedade, você precisa olhar para o mundo, né? Você precisa ter pessoas trabalhando motivadas. Você precisa motivar a sua equipe, você precisa motivar as pessoas, você precisa passar isso para todo mundo. É assim que a gente vive um mundo melhor.
Guerreiro, muitas equipes estão sendo desfeitas, né? De rádios, TVs, jornais, muita gente indo para a web, né? Como é que você faz faz rapidinho um panorama sobre isso para a gente aí, da tua opinião. No rádio, eu diria que o rádio de todos os veículos convencionais foi o que melhor se adequou às ferramentas que a internet nos entregou, nos propiciou. Né? As redes sociais, elas são usadas no rádio de uma forma muito significativa, muito especial, né? Muito própria. Então, o rádio, ele cresceu, ele se multiplicou com essa utilização dessa rede social, de todas as formas, né? Então, a programação do rádio é mostrada no Facebook, é mostrada no YouTube, nós estamos em todos os caminhos, em todas as mídias, né? E a gente já percebe esse movimento de outros veículos também, isso é importante. O jornal já está fazendo isso, TV já está fazendo isso, e cada vez mais nós vamos viver essa mídia integrada. Agora, não teremos mais o veículo convencional como ele se mostrou por muitos e muitos anos. Aquelas grandes... Ou ele se torna multimídia, e o profissional se torna multimídia. Eu estou aqui aprendendo, né? Claro. Fazendo a minha live pela primeira vez, né? Participando com você, meio travado ainda, mas estou me virando aqui. E nós precisamos fazer isso. Então, quando sai uma equipe, por exemplo, para fazer uma cobertura de um jogo, ela não sai mais só para fazer a transmissão da partida. Ela precisa fazer as matérias, ela precisa mandar material para jornal, para TV, para rádio. Ela precisa se mostrar desta forma. Ela precisa ser completa. E esse profissional do mercado, o profissional do mercado esportivo, ele precisa ser multimídia também, sob pena de ser sucumbido. Esse é o grande drama do mercado. Da reinvenção, né, Guerreiro? Da reinvenção. E nenhum veículo se reinventou mais do que o rádio. Todas as vezes que surgiu um veículo novo, o rádio, principalmente o rádio AM. O rádio AM vai morrer. Chegou a TV, chegou o FM, chegou a internet, chegou isso, chegou aquilo, chegou... Não, o rádio continua. O rádio AM vai migrar para o FM. Isso está muito próximo de acontecer. Tá. Mas o rádio, a linguagem do rádio AM, os 3 pilares do rádio AM, o jornalismo, o entretenimento com prestação de serviço e o esporte, eles vão permanecer intactos em frequência modulada. É só isso que vai mudar. Guerreiro, outra coisa. A gente tem uma leva jovem, de jovens comentaristas, de gente que está trabalhando na internet, de gente que fica... Enfim, jovens que estão por aí fazendo sucesso, alguns falando umas bobagens muito grandes, mas faz parte da vida também, faz parte de ser jovem, isso, né? Como é que tu vê esse movimento aí dos novos homens e mulheres do esporte paraense que estão aparecendo agora? Eu acho excepcional, Marcelo. Nós precisamos viver isso. E a Rádio Clube fez um movimento eu diria que há uns 8 ou 10 anos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, não vou precisar. Nós desenvolvemos um trabalho de parceria, um convênio com a Rádio Nama, com a UNAMA, sim, que foi muito importante para todos nós. Muito interessante. Fizemos, inclusive, com trabalho de campo. A transmissão da Rádio Clube, o conteúdo do futebol da Rádio Clube sendo também conteúdo da Rádio Nama, e criamos alguns espaços que a gente chamou de Universidade do Rádio e tudo mais, com os alunos de comunicação da UNAMA participando da programação esportiva da Rádio Clube, com programas em jornadas, e nós também, com outro movimento que foi com o pessoal do Portal Arquibancada, nós fomos fazendo uma mescla e fomos rejuvenescendo a equipe. E eu posso dizer que nós aprendemos muito. Nós também rejuvenescemos o nosso vocabulário. Guerreiro, uma coisa que eu aprendi. A live no Instagram tem 1 hora. Faltam 15 segundos. Eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Eu falo muito, eu me empolgo e vou falando. Um abração.
Saúde, te cuida, cuida dos teus Você e que também. todos fiquem em paz com saúde.